A gente conversa então com a Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília, para trazer um resumo do que aconteceu ontem nas primeiras sessões e falar da maior surpresa do dia, que foi a presença de Bolsonaro no plenário, né, Fran? Bom dia. Ei, Dani, bom dia para você, um bom dia também, claro, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem ele desembarcou em Brasília um pouco antes do início do julgamento, e diferente do que era esperado, de que ele iria acompanhar aí, seja na sede do PL ou na casa de um dos líderes da oposição, ele seguiu para o Supremo Tribunal Federal, onde permaneceu durante todo o dia, saindo ali só no horário de almoço mesmo, como os outros participantes daquele julgamento. Ele sentou ali na primeira fila do Supremo, em frente justamente não só a todos os ministros, mas como relator Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro ficou ali entre os seus advogados, né, o Celso Vilardi e o Paulo Bueno, e acompanhou tudo. Enquanto acompanhava também, teve algumas declarações nas redes sociais ao mesmo tempo. Ele até falou sobre, até então, né, a expectativa do jogo do Brasil contra a Argentina, e que no caso dele o juiz já estava certo que apitava contra, mas pegou todo mundo de surpresa e teve uma análise, Dani, justamente se foi acertado ou não justamente a saída dele ao plenário da primeira turma do Supremo. A gente tem um comportamento do ex-presidente, né, Fran, que a gente até falou em algumas outras ocasiões aqui no Primeira Análise, que é de se colocar e de se manter, né, de tentar essa manutenção como figura central da direita, de reafirmar o próprio poder político em várias ocasiões ali, dando entrevistas, aparecendo em vários locais, em várias cerimônias, enfim. E essa aparição no próprio julgamento, né, no julgamento de uma denúncia contra ele, é mais um movimento, né, Fran, nesse sentido de se colocar ali de uma forma, uma leitura, né, de analistas, que é uma forma de ele se colocar como um político destemido, como um político que não tem medo do que pode acontecer com essa denúncia, que está ali para encarar o que vier, enfim, do Supremo, que vier dessa análise, dessa denúncia, e para realmente se firmar nessa posição que ele vem tendo há muito tempo, de que é ele o nome da direita, né, Fran? Para os aliados dele, foi uma decisão acertada para tentar mostrar que o quê? Que ele não tem medo, como você disse, do judiciário, de Alexandre de Moraes, e que está, de certa forma, aí, justamente acompanhando tudo isso para mostrar que alguns ritos e algumas decisões de Moraes do Supremo não estão acertadas. Tanto é que o ex-presidente ontem, ele jogou muito o discurso dele para uma questão muito ligada ao regimento interno, a questões de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ele falou sobre a mudança recente que foi feita no regimento interno do Supremo, justamente sobre a questão da prerrogativa de foro. Então, se uma pessoa ela cometeu algum ato está sendo investigado enquanto ela esteve no mandato, de que ela seja julgada principalmente como ele era presidente da República, né, fosse julgado pelo plenário, não pela primeira turma. Então, ele reforçou disso. Ele até avisou em algum momento que ele falou o seguinte, que há apenas 2 semanas do meu julgamento, o STF mudou novamente seu entendimento sobre a prerrogativa de foro, ampliando sua competência para alcançar réus que não exercem mais função pública. Então, ele continuou ontem. O que muda de antes é que antes ele estava jogando muito para a galera, assim, falando especificamente de Moraes, mas aí o discurso dele agora, e aí muito também em alinhamento com o que a defesa dele disse e tem apresentado nesses últimos dias, justamente se focando em questões do judiciário, em questões ali técnicas do julgamento. Então, ele fez isso. Ontem também, além do ex-presidente, aliados dele, deputados aí da oposição, eles estiveram também no Supremo Tribunal Federal para acompanhar todo o andamento do julgamento na primeira turma. Agora, para hoje, o Bolsonaro não chegou no Supremo Tribunal Federal. Ainda a expectativa era de que ele fosse estou até conferindo aqui se chegou uma última informação,
Mas era justamente de que ele acompanhasse o julgamento do gabinete do filho dele, Flávio Bolsonaro, diretamente do Senado. Também ou uma expectativa de que ele acompanhasse no PL. Então, de fato, ele não está no Supremo. Agora, Dani, enquanto os aliados consideram que foi um gesto importante, a presença dele no plenário incomodou as defesas de outros investigados, dos outros 7. A avaliação é de que essa postura dele de ir para enfrentamento, de sentar lá na frente de Alexandre de Moraes, pode, de certa forma, talvez prejudicar no andamento. Então, avaliam que ontem, por exemplo, ao ler sobre questões preliminares, o Alexandre de Moraes foi bem mais duro do que poderia ser se caso Bolsonaro não estivesse lá. Então, entre essas defesas dos outros investigados, eles não consideram que foi uma decisão acertada e que pode inflamar ainda mais essa análise da primeira turma. A gente tem até o tema da nossa enquete hoje é como você acredita que a denúncia contra Bolsonaro impacta na direita no Brasil? A gente tem as 3 opções: enfraquece a direita, fortalece a direita e a direita não é só Bolsonaro. A gente está com 50% dos votos dizendo que enfraquece a direita, enquanto a direita não é só Bolsonaro tem 30% e fortalece a direita tem 20%. Fran, eu queria um pouco da sua análise nesse sentido, porque apesar de a gente ter, né, essa insistência do ex-presidente Jair Bolsonaro e essa tentativa que ele faz, esse esforço para se colocar como único nome, como nome mais viável, como nome mais forte, o que não deixa de ser verdade, né? Assim, hoje, se a gente pensar em um nome, quando a gente pensa em direita brasileira, vem realmente o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que é um nome que não está viável para uma candidatura por questões judiciais, né? A gente tem 2 condenações no TSE com trânsito em julgado, então ele não tem mais condição de recurso para se tornar elegível em 2026, mas a gente tem uma direita que aí está nesse momento de indefinição, né, Fran? O que você acha que essa denúncia, qual o impacto dela para a direita? Pois é, antes mesmo da condenação de Bolsonaro no TSE e de todo esse caso no Supremo Tribunal Federal, a gente pode fazer uma análise do ponto de vista de que Bolsonaro ele foi responsável ali, principalmente depois da primeira vitória dele, a gente está falando ali nas eleições de 2018, de arrumar, de organizar a direita. Até então não se tinha outro nome desse espectro político e ele conseguiu ficar como líder principal desse espaço. Agora, como é natural ao longo do tempo, outros nomes vão querendo surgir, né? Bolsonaro manteve durante todo esse tempo tentando aí se colocar como o único, como o cara que é o líder. Só que as visões, por muitas vezes mais radicais, fez com que um certo tipo de eleitorado, que seria o de centro ali, centro-direita, se afastasse. Então, ele até tentou utilizar outra roupagem ao longo do tempo, só que com as condenações do TSE e depois, principalmente com todas essas questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal, é inegável que houve um enfraquecimento dele nesse sentido, porque por questões legais mesmo, outros nomes viram que há espaço justamente para despontar. Então, a gente pode... Ao mesmo tempo em que, se você pensa em Jair Bolsonaro como o principal líder hoje da direita, não há um outro nome, na minha avaliação, que faça essa frente com ele, só que há várias possibilidades. Então, quando você tem do outro campo várias pessoas puxando outras vozes, puxando outros aliados, isso começa a ficar um pouco mais bagunçado. Então, a gente percebe que quando ele não tem o controle também de todo mundo, ele até tenta, né, Dani, por diversas vezes, a gente viu nas últimas semanas, ele tentando falar que ele é o único candidato, que ele que vai autorizar se tiver um candidato ou não, mas a gente tem como principal nome agora crescendo, é inegável, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e vários outros tentam despontar. Então, tem o governador de Minas, Romeu Zema, tem o Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás. A gente viu o Pablo Marçal no ano passado também se jogando como um líder da direita. De fato, não assumiu esse papel de liderança, mas ele conseguiu, digamos que, bagunçar aí justamente nesse eleitorado. Então, se antes ele tinha um grupo muito forte de apoio, não só político, mas como também do eleitorado, hoje o que o Bolsonaro tem são vozes diferentes no mesmo campo. Então, com essas condenações, a situação dele se complica ainda mais, porque mesmo que ele consiga reverter no TSE, vai ter um outro problema no Supremo Tribunal Federal.